Uma matonense reconhecida internacionalmente pela dedicação na área de educação, sobre a qual falávamos há pouco. Ela é pesquisadora brasileira na área de educação, coordenou estudos na área de formação de professores, é uma das principais pesquisadoras dessa área no Brasil. Graduada em pedagogia e doutorada também pela Universidade de Paris, pós-doutorada na Universidade de Montreal e na Pensilvânia, docente aposentada na USP, professora de pós-graduação em educação. Enfim, tem um currículo bastante extenso aqui, mas alguns dos pontos desse currículo podem perfeitamente demonstrar aos nossos ouvintes com quem nós vamos falar agora. Uma brasileira essencial, fundamental dentro do quesito educação em nosso país, reconhecida até mundialmente, e para nosso grande orgulho, matonense. Matonense. E é com ela que nós vamos conversar agora, para a alegria e para matar a saudade daqueles que a conhecem ou conhecem a sua história, ou então para tantos outros que talvez não a conheçam, mas terão essa mesma satisfação de dizer: puxa vida, é da nossa terra essa grande mulher. Bom dia, professora doutora Bernadette Angelina Gatti. Bom dia, bom dia. Bom dia a prazer. todos. Que prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Né? Fiquei muito contente. Né? A terra da gente está sempre no coração. E Gatti é uma família bem extensa aqui em Matão, entre elas, as pessoas dessa família, me lembrei agora da esposa do Chico. Prefeito Chico Dumont, né? Que também é da família Gatti, né? A senhora deixou Matão há quanto tempo, Bernadette? Há muito tempo. Eu saí daí, não tinha feito 18 anos ainda, estava para fazer. Mas quando eu vim para São Paulo para fazer o vestibular na USP, depois que eu entrei na USP, eu sempre voltei para Matão, cada 15 dias eu estava aí, né? Meus pais estavam aí, meus irmãos, então nunca deixei. Nos últimos anos é que eu tenho ido menos. Né? Depois da morte do meu pai, e a minha mãe foi morar com o meu irmão Mauri em Franca, e então... Desmembrou um pouco a família, né? Isso. Mas tenho aí minhas sobrinhas, a Marô, né? A Rita, Mazzucchelli, tenho pessoal aí ainda, tenho primos, enfim, o Sérgio, né? Sérgio Alcalce, meu primo. Também? Ele é filho da irmã do meu pai, né? Então, a gente tem laços, né? E de vez em quando estamos aí. Né? O seu pai, qual era o nome dele mesmo? Segundo Gatti. Segundo Gatti. Tem uma rua aí com o nome dele. Tem. Na hora que a senhora disse o nome, eu associei com o nome de uma rua, que eu não me lembro em que bairro é. Mas ele fazia o quê aqui? Qual era a atividade dele, Bernadette? Ele tinha uma loja de calçados, né? Uma fábrica pequena de calçados. E, eventualmente, ele exerceu, bem antigamente, né? No começo, quando não tinha carreira de delegado, ele exerceu a função de delegado aí, mas foi esporádico, né? Basicamente, ele tinha a loja de calçados e a fábrica, né? A rua Segundo Gatti é no Paraíso. Lá no Paraíso, no bairro Paraíso. No bairro Paraíso. Isso, é rua Eu Segundo. sei onde é, mas não sabia o bairro também. Sim. Aí, em que ano foi isso, então, quando a senhora foi para a USP? Eu vim para cá em 59. Num tempo em que ainda a tradição dizia que a mulher tinha que cuidar da prole. Não foi fácil. Eu imagino, por isso que eu fiz a pergunta. É que eu tive pais maravilhosos, né? E tive muito apoio do Padre Amador. O Padre Amador me ajudou, inclusive ele arrumou o pensionato aqui de freiras para eu ficar, e veio comigo, com meu pai. Ele foi uma pessoa
que deu um estímulo muito grande, eu tenho uma gratidão por ele, uma pessoa diferenciada, né? Um padre diferenciado. Porque, evidentemente, que lá em São Paulo tudo teria custos e isso, de certa forma, foi providencial no seu caso, né? Foi providencial, mas eu ganhei, na época, a cadeira prêmio, né? Na escola normal, por ter É. passado em primeiro lugar na turma, e em seguida eu já assumi a cadeira e quando eu entrei na USP, eu já pude usufruir de um benefício que o Estado oferecia, Hum, que era eu ficar afastada, poder fazer o curso, né, recebendo os meus honorários, sem perder os direitos que eu tinha de ser efetiva, né? Então, foi uma coisa muito boa, senão eu não podia ter estudado aqui em São Paulo, né? Na época não tinha Unesp em Araraquara, nada disso. uhum. Tinha que É ser muito São Paulo. antigamente, gente. 50 e pouco, mais de 1950 e pouco. Nossa. E aí, É, depois disso, qual foi o outro passo, além desse momento aí da USP? depois disso, eu fiz uma especialização, né, que não havia ainda mestrado também, os mestrados começaram depois. Mas aí eu já fui convidada por um professor francês que deu um curso aqui. Eu fiz um curso e trabalhei com ele aqui um pouco, e ele me convidou para fazer o doutorado na França. Na França. Então, aí eu já fui para a França e lá eu fiz o meu doutorado, fiquei 4 anos lá. Voltei só num intervalo de 6 meses para fazer minha pesquisa aqui no Brasil, né? Uhum. E depois retornei para escrever o trabalho e fazer a defesa lá, né? Aí no seu currículo, após essa universidade lá na francesa, teve também a Pennsylvania State University. O que é que você Foi um conseguiu? pouco mais tarde. Ao voltar da França, eu já tinha o convite do Canadá, né? Hum, Na verdade, eu tinha o convite para ficar lá, mas eu não quis, não. E aí eu cheguei aqui, acertei minhas coisas e fui para o Canadá, fiquei 6 meses, voltei, fui a Montreal, e depois eu tive, em 75, o convite da Pennsylvania State University, também para fazer uma permanência lá, né? uhum. É um pós-doutorado pela área que eu estava trabalhando, porque embora eu na USP estivesse no departamento de estatística, eu fiz parte de curso de matemática também, né? E eu trabalhava com estatística aplicada às ciências humanas. E tive o convite de um professor para ir me aperfeiçoar em algumas metodologias diferenciadas, Uhum. aplicadas às ciências sociais e humanas. São os modelos não paramétricos, né? E para mim foi uma Mas oportunidade muito grande. Então, eu juntava a educação com a psicologia, que eu fiz na França, e a estatística, que eu me aperfeiçoei aqui e lá, né, nos uhum. Estados Unidos. E Atuou como juntei as consultor. coisas. Então, assim, vamos dizer, uma multidisciplinaridade necessária. E põe multidisciplinaridade, porque enquanto a senhora falava, eu ficava olhando aqui todos os tópicos do seu currículo. E aí eu vi a variedade. Falei, meu Deus, essa mulher, desculpa a expressão, viajou por tantas possibilidades dentro, claro, do quesito educação, mas consultora da Unesco e de outros organismos nacionais e internacionais. Aí, mais recentemente, em 2014, assumiu a diretoria como diretora vice-presidente da Fundação Carlos Chagas, orientando e respondendo pelas ações do setor de pesquisa e educação, e participou de comitês científicos de várias revistas nacionais e internacionais e membro titular da Academia Paulista de Educação, cadeira de número 27. Isso. Meu Deus. As coisas vão acontecendo, né? Elas estão entrelaçadas, né? Ao mesmo tempo que você trabalha na universidade, eu fui trabalhar, eu nunca fiquei tempo integral na universidade, eu achava que era uma prisão, assim, né? Então, eu fiquei tempo parcial na universidade e, no outro tempo, eu fui com um grupo, nós construímos o departamento de pesquisa da Fundação Carlos Chagas e acabei ficando meio período lá. E lá eu fiz a minha carreira, essencialmente, né? Uhum. E, então, lá eu fui coordenadora pesquisadora sênior, coordenadora de departamento de pesquisa, depois superintendente e depois vice-presidente.
da fundação, sempre com a pesquisa, né? Sempre coordenando toda a área de produção, né? Da educação. Eu sempre tive o centro, né? Na educação, trabalhando com bases de dados, né? E Formação de outras metodologias professores, também. formação de professores, avaliação educacional e de metodologias da investigação científica. Em 2016, eleita presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Ela é matonense e fez toda essa caminhada, mas aí eu pergunto a você, que está mais do que claro que é uma pessoa inquieta, no sentido de que a vida não para e você não dá tempo para ela, né? Ela que deveria dar mais tempo a você, mas com toda essa viagem que você fez dentro do seu trabalho, ficou faltando alguma coisa, Bernadette, que você talvez pudesse e não tenha feito? Não, eu acho que eu fui fazendo as escolhas conforme meu coração e minha mente me davam assim orientação e alegria, né? Então, acho que na vida algumas escolhas a gente pode fazer, não todas, né? E, então, nesse sentido, acho que eu me realizei e as oportunidades foram aparecendo, né? Também, às vezes, você está, vamos dizer, no lugar certo, na hora certa, no momento bom, né? Então, as coisas vão ocorrendo, né? Então, nesse sentido, acho que eu fiz coisas que eu gostei de fazer, né? Embora muitas vezes, realmente, honestamente, quer dizer, não tinha sábado, não tinha domingo, então é uma questão também de ter possibilidade de ter essa dedicação, né? E Não é hoje, fácil. e hoje muita gente pode ver a sua história, né? Como vi outro dia alguém falando a respeito, ele fala assim, aí você vê a Bernadette com toda essa história dele. Nossa, ela levava jeito, hein? Olha, uma pessoa que levava jeito levava jeito. Enquanto você estava curtindo a praia, sei lá o quê, a Bernadette estava estudando, né? É verdade, isso aí. Mas também curti, viu? Acho que tem que ter um equilíbrio, né? E você conseguiu curtir, assim, Eu mesclar a acho que eu vida? tive bastante equilíbrio nas É, coisas. É. que é difícil, né? Às vezes, ainda mais nesses tempos que a gente pode levar o trabalho junto, nos smartphones e tudo mais, às vezes a gente tem dificuldade para separar as coisas, né? Da vida, do lazer, da família. Eu acho isso uma invasão de privacidade muito complicada. É. Apesar de eu usar todos esses instrumentos, mas não tem hora, né? Não tem dia, todo mundo quer resposta no mesmo tempo, né? Mas eu sempre soube delinear as coisas. Por exemplo, quando eu estava na PUC, lá no doutorado em educação, da psicologia da educação, eu dando aula, os meus orientandos, eu dizia o seguinte, olha, sexta-feira, 6 horas da tarde, expediente fechado, vocês não me mandem nada de sábado e domingo, sexta-noite, porque eu preciso desse espaço, né? E vocês também precisam aprender a trabalhar quando é para trabalhar. Então, eu sempre pus alguns limites, né? Mas agora, nesses tempos de pandemia, eu acho que perdemos um pouco a razão e nós estamos assumindo coisas a toda hora e abriu-se um leque em que eu acho que há um exacerbamento, né, de exigências, como que as pessoas não tivessem vida, família, outras questões para cuidar, saúde, amigos, não é? Que fazem muito bem para a gente, né? Eu tenho muita saudade dos meus amigos aí de Matão, que eu não pude continuar praticamente me relacionando em função do estilo de vida profissional que eu assumi, né? Mas muita saudade, porque a gente convivia demais, era muito gostoso compartilhar a Iride, Ciconha, Salete Gandini, Ateneia, Valdir, Jaime, Danilo, sim, um monte de gente aí, uma delícia, né? E, assim, eu sempre também procurei cultivar meus amigos aqui em São Paulo, né? Ter pessoas, e tenho a minha irmã aqui em São Paulo, a Salete, então isso tudo ajuda. Eu acho que esse lado humano, pessoal, né? Nós somos seres gregários, a gente gosta de estar com gente, né? Então, Ela é matonense, reconhecida internacionalmente pela dedicação na área da educação, Bernadette Angelina Gatti.
e é com quem nós estamos conversando. Um orgulho para Matão ter um nome tão representativo, inclusive em outras partes do mundo até, e de origem matonense. Agora, Bernadette, apesar de toda a pesquisa, de todo o estudo, de toda essa dedicação de uma vida inteira, eu comentava aqui a semana passada exatamente sobre educação. Não haverá nunca um país soberano se não for por esse caminho da educação. Até lá, não há como haver uma série de desajustes que nós temos na sociedade aqui se não for por uma educação séria, bem estudada, bem estruturada e perene. Eu dizia que não podia ser coisa de laboratório de cada governo. A cada 4 anos eu vou experimentar a roda quadrada para ver se é melhor que a roda redonda. E vão fazendo experiências com aquilo que tinha que ser perene. Né? Eu, pelo menos, vejo assim, comentei nesse sentido. Daí vem a minha pergunta. Embora todo o esforço de vocês, num país que historicamente nunca foi de investir o que devia em pesquisa, por exemplo, não é? Apesar de toda essa boa vontade, competência e criatividade que é típica do brasileiro, que eu acho que ela se manifesta também dentro do setor de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que essas variáveis de alternâncias de governos e tudo, e a prioridade parece ficar quase sempre no palanque, daí vem minha pergunta. O que na parte em que, na prática, isso pode acontecer de verdade? Qual é a avaliação que a senhora faz hoje dos governos, de um modo geral, antes que alguém comece a criar aqui as... Então, mas como é que tudo isso, que para vocês é puro idealismo, se manifesta na prática depois, historicamente aqui no Brasil? E se não for o ideal, isso decepciona vocês? Decepciona demais, né? Nós temos sempre colaborado com vários governos quando eles demandam, né? E isso ocorreu nos anos 80, 90, 2000, até agora. Agora não, mas mais assim, até 2015, 16, por aí. Mas acontece que realmente a política interfere demais, a política partidária. E nós precisaríamos, na verdade, eleger um governo que pudesse trazer uma união muito grande em relação a 2 grandes assuntos nacionais, né, que fazem, no meu entender, uma nação. Primeiro, a educação. Né? Nós precisaríamos ter um entendimento suprapartidário em relação à educação e não ficar mudando a cada mudança de ministro ou mudança de secretário, não é? Enchendo a escola de projetos, atrapalhando, às vezes, o trabalho do professor que está lá, né? Doando seu sangue, seu suor, para que aqueles alunos aprendam alguma coisa, que eles se integrem a uma sociedade. E, no caso, nós estamos buscando ser uma sociedade avançada, né? Gostaríamos de ser. Mas, realmente, enquanto nós não tivermos um consenso, uma união nacional suprapartidária em torno da educação, sempre nós vamos ter perdas, porque o dinheiro investido na educação ele é perdido, né? Cada vez que você interrompe um programa, um projeto que está indo bem, e você interrompe sem avaliar, sem ponderar, só porque você quer pôr o seu nome nele. Essa questão de pôr o seu nome em projeto é muito complicada, né? Muito personalista. Né? Nós temos que sair para a cooperação, para a colaboração. Né? E acho também que a área da saúde mereceria um pouco mais, ela é um pouco mais unida do que a educação, mas mereceria consensos suprapartidários. Se veja o que aconteceu na Covid, né? 600 mil mortes neste país é absurdo. E projetos duradouros, elaborados por notáveis. Eu até defendi a ideia de que um projeto grandioso, elaborado por notáveis de cada um desses setores, submetidos a plebiscito, para dar todo um embase social àquilo, e se tornasse obrigatório a cada governo para que a educação, a saúde, por exemplo, não sejam elementos de... Vamos brincar para ver o que acontece, vamos ver se dá certo a nossa ideia a cada 4 anos. Não dá para brincar com isso, né? Tem que ser algo muito mais consistente, duradouro, perene, né? Precisa valorizar o professor. Né? Nós temos muito discurso sobre o professor, mas se você for examinar a questão da carreira do professor,
em termos dos... São 5.000 e tantos municípios, né? 27 estados, Distrito Federal. Há carreiras aviltantes, né? Então, a forma de você estruturar a escola e inserir o professor no trabalho escolar teria que ser mudada radicalmente, né? Questão de, no ensino fundamental 2, ensino médio, horinha-aula, hora-aula, tudo picadinho, né? Isso tudo tem que mudar. Mas, para isso, também você tem que ter uma carreira do professor com um salário inicial digno, né? Que dê para ele a possibilidade de sustentabilidade pessoal e até familiar. Então, nós temos muita coisa que pensar, mas difícil conseguir se a gente fica nessa disputa, ao invés de haver convergência, né? União de forças, consenso. Como bem disse a primeira-ministra Angela Merkel outro dia, uma nação séria pagaria para os professores o mesmo salário de um médico. Ou mais. Ou mais. Né? Porque também a saúde depende da educação. Né? Tudo nasce dali. O povo né? educado, eles aprendem a se cuidar mais, aprendem a cuidar melhor do meio ambiente, entende por que se cuidar, por que cuidar do meio ambiente. A educação também desenvolve a colaboração, o respeito ao outro, né? Porque não é só o respeito a si mesmo, é o respeito a si mesmo e ao outro, porque a educação, ela não é só ensino de conteúdo, não é? Ela é formação humana também. E de sociabilidade das pessoas, né? A gente precisaria ter políticos que se dispusessem a parar de brigar e conversar entre si. Pacificar o país, né, professor? Juntar, pacificar um pouco tudo isso. Senão fica difícil. Como diz um amigo, se pacificando já é difícil, você imagina então guerreando, né? Aí é que não dá mesmo. Imagina a educação, que o resultado na educação não é imediato, né? Você leva, os estudos nos mostram, você leva para ver o efeito de um projeto educacional, uma proposta, um plano, você leva 15, 20 anos para ver realmente os resultados. Isso. Né? Porque se trata de formação de gerações. Né? Não é assim, eu começo hoje e amanhã tem que ter o resultado. Nós somos muito imediatistas. Né? Então, nós não pomos um chip na cabeça das crianças, nem na cabeça das pessoas, só não tem. A educação ela vai passo a passo. E isso exige o que a gente chama um pouco de paciência histórica, também. De investimento, né? De coerência, né? De consensos. De menos individualismo das gerações que estão aí por achar que eu não vou fazer aquilo que não vai servir a mim, porque tudo é demorado e... Bom, mas e seus filhos, seus netos? Exatamente. Tem que pensar, né? Pensar longe, né? É verdade. Nossa, esse histórico da senhora, tudo que a senhora tem aí na cabeça de conhecimento, de sabedoria, teria que ter um programa, vários programas inteiros. Que pena que a gente não tem. Mas pelo menos o propósito principal, que era trazê-la ao conhecimento dos que mais jovens talvez não a conheciam, e a trazer também para matar a saudade de tantos, como por exemplo, agora há pouco o Mário Prioste mandou aqui uma mensagem, ela era minha vizinha, ele dizia. É verdade. Ainda mandou o nome dos pais aqui, a dona Angelina Prioste e o pai José Prioste. Ele perguntou assim, se a entrevistada era filha do senhor Segundo Gatti, que morava na Avenida Toledo Malta. É verdade. Olha só que bacana, né? Legal. E assim como ele, muita gente matou a saudade. Professora, doutora, ela tem um currículo tão vasto que fica até difícil de denominar aqui, né? Mas, Bernadette, foi um enorme prazer falar com você. Creio que para o matonense também. E essa entrevista faz parte de uma série que ao longo do ano tem trazido aqui a evidência pelos nossos programas de rádio e TV. Nós estamos na TV e no rádio ao vivo agora. De matonenses ilustres, com tantos que nós falamos, e a senhora agora, não diria que completa, porque vamos ter outros, a senhora acrescenta aqui um grande orgulho a toda a população matonense, que deve estar satisfeitíssima de conhecê-la ou matar a saudade, e quando vier para cá, venha nos conhecer aqui também, fazer uma visita, que será um grande prazer, professora, doutora. Tá certo. Viu? Um grande abraço. Obrigada pela oportunidade de falar com vocês e com quem estiver nos ouvindo, né? E dizer para as novas gerações que a esperança não deve morrer nunca. Isso mesmo.
Grande abraço, muito obrigado por tudo que a senhora já fez por esse nosso país e pelo orgulho que proporciona aos matonenses de ser aqui da terra. Um abração e bom dia. Um abraço e bom dia. Bom dia.